volta com o nosso Você Bonita e agora o assunto é medicina chinesa. Sabe a medicina chinesa? Hoje a gente vai falar e conhecer a acupressão. Enfim, uma possibilidade de inúmeros benefícios, ainda pensando no estresse que a gente vive na vida corrida, na falta de um sono de qualidade. E talvez a gente possa fazer aí, você nos assistindo vai aprender esses pontos e vai fazer em casa, sozinho, de forma correta. Então a gente convidou ele, que é mestre em terapias orientais, ele é realmente uma referência na área, é o Márcio Nagahashi. Bem-vindo, meu querido. Obrigado. Prazer em te receber, viu? Obrigado. E hoje você está acompanhada da Nívia, bem-vinda. Que ela também, né, a gente vai falar dos pontinhos, tem o desenho, tem os pontos, mas você também vai fazendo. Eu vou tentar fazer também, tá, gente? Eu tô com a maquiagem, não sei quanto vou conseguir, mas eu vou tentar. Márcio, bem-vindo. Vamos lá, vamos entender então o que é a acupressão. A acupressão, Carol, na realidade a gente vai entender um pouquinho sobre a filosofia da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela busca entender o corpo como um todo. E o corpo, ele fala. E aí temos diversos meridianos do corpo. E a face nada mais é do que mostrar a fisionomia do que o corpo está falando, o porquê que ele está gritando, qual a dor que ele está sentindo, da onde que vem a ansiedade, da onde que vem aquele desequilíbrio, da onde que vem de repente um sintoma de menopausa, e o que a gente consegue fazer para estimular, além das alergias. Ah, que bacana. E através desses pontos, então, com uma pressão nos pontos corretos, a gente consegue então diminuir esses sintomas, enfim, essas queixas. Exato, assim como você comentou, a pressão ela é bem leve, bem toque, bem suave, que ela dá para ser feita em alguns pontos. Vamos lá. Por exemplo, então a gente começa normalmente sempre aqui com o ponto da ansiedade. Ah, e é bem aqui? Isso, ansiedade o que é para nós? É querer antecipar o futuro. Então, para a medicina, a gente trabalha muito essa parte respiratória e a gente tem esse ponto aqui da ansiedade que fica entre a sobrancelha. Olha só. Que é o famoso terceiro olho. Algumas religiões até marcam esse ponto, mas ele é um ponto para acalmar mesmo a mente. E aqui a Nívia vai até estar fazendo um ponto entre a sobrancelha, então com o dedo indicador, ela circula sentido horário bem levemente, bem devagar mesmo. Esse daí é um ponto que acalma a mente. Então ela vai circulando durante 1 minuto, você executando a massagem nesse ponto, você vai acalmando a sua mente. Então ele vai relaxando. E quanto tempo a gente precisa, né, ficar em cada ponto? Em média, a gente pede 1 minuto. Então, coloca uma luz mais baixa, procura colocar uma música mais tranquilinha, mais relaxante, e aí você vem estimulando esse ponto. Maravilhoso, então sempre começar por ele. Isso, ele é um ponto bem interessante, é um ponto que você vai utilizar para você acalmar a sua mente. A sua mente. Vamos para um próximo ponto, sono, que a gente já citou, porque tá difícil, né? A sociedade como um todo tá dormindo muito mal, né, Márcio? Muito. Acho que a insônia é um dos motivos que até o doutor veio aqui falar um pouquinho sobre a questão dos hormônios, essa parte de cortisol que vem aumentando drasticamente. Então as pessoas, os hormônios estão desequilibrando muito por conta até dessa falta de sono, então essa insônia. Então a insônia, existe um ponto que fica aqui, bem atrás da orelha, que a gente consegue estimular. E aí, como que você massageia esse ponto? Coloca aqui, Nil, bem atrás da orelha. Então você vai pressionar atrás da orelha e vai massagear. Então você vem, uma dica simples, entrelaça os dedos. Vem com a mão atrás da nuca aqui, massageia bem aqui do lado da orelha. Ele é um ponto que ele vai dando um soninho. Entendi. Você vai relaxando, então você vai ficando mais leve. E aqui a gente tem um osso que é a primeira vértebra cervical, que é a vértebra mãe, que é a vértebra Atlas aqui. Então essa vértebra você vai estar massageando, então você já vai baixando essa ansiedade, então vai estimulando o seu sono. Sabe aquela mania da gente deitar de barriga para cima e colocar as mãos aqui atrás? Então você já vem com o seu polegar, já vem massageando aqui como a Nívia está fazendo, movimentos circulares, 1 minuto, circulando, bem gostoso. Que legal! Vai Agora, trazer um alívio. Quando a gente fala desses pontos, você tem até algumas agulhas aqui, enfim, são os mesmos pontos da acupuntura?
Exato. Então, o que nós baseamos? O corpo como um todo, existe os meridianos, os canais de energia. Tá. Então você precisa identificar isso daí. Como que nós identificamos toda essa técnica? Se os meninos quiserem mostrar. A gente utiliza então as agulhas, e aí a gente utiliza essas agulhas, elas entram na pele, tá? Aí já esse outro são apalpadores que a gente utiliza, que ela não vai entrar na pele. Tá. Então a gente vai utilizar, então se eu fosse utilizar aqui um ponto, eu colocaria aqui na sobrancelha. Para quem não gosta de agulha até, né, Carol? Então a gente vai né? vai pressionar o ponto para ansiedade, vou pedir para ela fechar os olhos, relaxar a mente, e aí eu circulo na região dos olhos. Tá? Aí, assim como eu falei dessa região aqui da orelha, venho aqui atrás, pressiono. Aqui eu já estou estimulando ela. E aí eu tenho outras ferramentas também, assim como esses apalpadores, eu tenho magnetoterapia, que é um magneto que eu posso utilizar e deixar ali. Ele fica. Isso, ele fica, eu posso estimular. Então eu posso colocar, como por exemplo, um ponto para a pessoa que está com insônia. Então eu consigo colocar atrás da orelha, deixar esse pontinho com microporo intradérmico atrás da orelha dela. Então eu consigo, ele vai ficar bem escondidinho e ela vai conseguir... fica sendo estimulado por mais tempo. Muito legal. Existe também a técnica de moxa bustão, que é calor. Então a gente aquece a moxa, que é uma erva de carvão de artemísia. Tá. E aí a gente aquece e estimula os pontos. Também os pontos. Também. Márcia, eu vou deixar um tempinho para o público mandar mensagem para você no @VocêBonitaTV. Manda mensagem para a gente. E aí, que ponto que você quer conhecer, né? De repente, manda sua queixa também, algum sintoma. E a gente já vai para o próximo ponto, certo? Porque tem várias queixas. O que mais que a gente pode melhorar com a acupressão, Márcio? Olha, tem uma dica muito legal aqui, que é para quem tem problemas de rinite, sinusite, olha, e começa até ar-condicionado muito gelado, ataca o nariz. Então a gente tem essa região aqui da narina. Então vou pedir para a Nilvia fazer bem na base do nariz, pressionar essa região, fazer um movimento circular bem leve, 1 minuto. Ele vai desobstruir essa parte nasal, então vai estimular essa parte respiratória, porque a gente precisa, né, Carol? Não, e aqui em melhorar São Paulo, essa parte respiratória. Todo mundo praticamente, né, tem alguma questão envolvendo rinite, sinusite, né? E com esse tempo seco, né? Muito, muito. Então, 1 minutinho em volta aqui. Exato. E aí também tem outras... Tem ponto de emagrecimento que pode ajudar na compulsão alimentar, numa questão de dar uma segurada no apetite, por exemplo? A gente tem um ponto de vício, que é um ponto aqui, bem onde o pessoal normalmente coloca o piercingzinho na orelha. Então, vou pedir para você virar para o rosto. Então é o ponto aqui onde a gente coloca o piercingzinho, até vou utilizar um apalpador, que é um ponto aqui para vícios. Fome, sede, sono. Então eu vou conseguir pressionar, trabalhar bem esses pontos, que aí já entraria um pouquinho da técnica de auriculoterapia. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, existe essa parte da gente trabalhar essa parte de face, toda essa região, a aurículo, a craniopuntura também para algumas dores, até inclusive falando sobre até essa região da orelha. Aqui a gente tem um pouquinho aqui, subindo um pouquinho, a gente tem um ponto para dor de cabeça. Aqui em cima. Que ele fica mais na têmpora aqui. Bem nessa região da têmpora. Então a gente vai pegar e vai circular essa região da têmpora aqui. Então, e aí você percebe, por que na têmpora? Porque aqui é ponto reflexo da vesícula. Aqui então é ponto de vesícula biliar. Que legal. E sabe o que eu ia te perguntar? Você comentou do piercing. As pessoas que têm piercing, né? Como é que fica um piercing num ponto importante? Excelente pergunta, Carol. O piercing, você acaba, de certa maneira, o ponto você não consegue estimular mais. Às vezes o que vai acontecer, o piercing ou o brinco, eu vou dar um exemplo do piercing do brinco, que é um ponto normalmente que aqui para aurículo é um ponto onde normalmente quando fura é o ponto do olho. Mas não que necessariamente você perde esse ponto do olho. Esse ponto ele acaba mudando. Entendi. E às vezes ele acaba irritando. Você precisa mudar um pouquinho a localização. Uma dica que normalmente eu sempre dou
para as mães aí procurar sempre um acupunturista para na hora de marcar ali. Então, porque a gente faz um quadrante para você fugir um pouquinho desses pontos. Entendi, e não para perder fazer o esse... furinho. Exato. Puxa, olha, vou dizer uma coisa, eu nunca, né, tinha pensado. E olha que interessante, gravidinhas que estão nos assistindo, né? Então preparem já, procurem alguém que entenda para não fazer ali o furinho do brinco, né? Sim. Estão pedindo tontura. Sim, tontura normalmente ele é ligado ao fígado, tá? Então toda vez que a gente fala sobre tontura, a gente precisa entender um pouquinho mais, aí nós fazemos uma avaliação um pouquinho mais completa da língua e do pulso. Tá. Tontura é o desequilíbrio do fígado. O fígado, esse mesmo ponto que é para acalmar a mente. Então a gente vai pedir para massagear bem essa região aqui entre os olhos novamente. Tá. Igual eu vou pedir então para a Nívia fazer esse movimento circular. Então, para tontura, você vai acalmar sua mente, ou seja, você vai tirar a sua ansiedade e ele também vai servir um ponto para tontura. Muito bom. Vamos começar a responder perguntinhas? Nossa, Quem sim. escreveu pra gente tem um monte lá, Márcio, no nosso Instagram, na tela. Obrigada, Rosa, um beijo. Qual o ponto para dor no pescoço e também no ombro? Boa pergunta, Rosa. O pescoço, na realidade, assim, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos clientes. O que veio primeiro? A dor no pescoço ou ATM? Ela vem muito dessa região aqui, tá, da articulação temporomandibular. Qual é o músculo mais forte do corpo? É o masseter. Esse masseter, que ele é um músculo que fica aqui nessa região aqui da mandíbula, tá, então ele é um ponto de tensão. Então a gente vai utilizar um ponto de massagem nesse masseter, que ele fica abaixo um pouquinho aqui da orelha. Tá. Então a gente vai pressionar e vai massagear essa região do masseter para aliviar a tensão do pescoço. Que bacana. E muita gente, então, acaba tendo essa parte prejudicada porque força, tensiona dormindo até, né? E acorda com a dor. Então, gente, antes de dormir, aliás, falei aqui um horário pensando, mas a gente pode fazer ao longo do dia? Várias vezes? Qualquer horário. De repente você está ali no trânsito, fechou o semáforo, o trânsito está parado, você pode parar e trabalhar os movimentos circulares, então, nessa região, para aliviar a tensão. E aqui automaticamente vai aliviar a tensão do esternocleidomastoide, que é esse músculo que tensiona aqui. Então, conforme você massageia, você alivia a tensão junto da respiração. E aí coloca uma musiquinha mais leve no carro. Isso mesmo. Ou ali você está no transporte público, coloca um fone de ouvido, muda a vibração. E aí tende a relaxar. Ai, falou tudo, Márcio. Muda a vibração. Muito bom. Tem perguntinha, olha lá. Obrigada, Sandra. Um beijo. Por que dói o ponto atrás da orelha quando massageia? Como é que é essa história? Na acupuntura, quando você sente uma dorzinha colocando ali, né, a agulha, enfim. E aí? Por quê? Exato, ótima pergunta também. O que acontece? Quando o ponto, ele tá gritando, ele tá falando para você, tem alguma coisa aí. Tá. E aí, como nós falamos, um ponto aqui da orelha, o ponto do brinco, é um ponto do olho. Então, o que você... Só que assim, aí a gente procura sempre fazer a pergunta. O que você não tá querendo enxergar? O que você não está querendo olhar? Ele vai um pouquinho para a parte emocional. Entendi. Então eu volto uma pergunta até para ela. O que você não está querendo enxergar? O que você não está querendo olhar? Tudo que está demais. Então procura fechar mais os olhos, olhar para dentro de você. Respira, tenta, às vezes a gente não quer enxergar, não quer ver um problema, às vezes a gente não quer ver o que está ali na nossa frente. Entendi. Então o ponto tende a dar reflexo do corpo, o corpo está falando, ele dói. Legal, então vamos ficar mais atentos aos pontos que doem, porque alguma coisa tem. Dor na nuca, Glaucia? Dor na nuca. Ótima pergunta também. A dor na nuca, o que acontece? Então a pessoa ela chega com uma dor aqui bem na nuca. Então, normalmente essa pessoa, lembra que nós falamos aqui sobre o ponto da insônia, do sono? São pessoas que têm dificuldade em dormir.
Tá. São pessoas muito tensas, são pessoas que não relaxam. Então, um ponto muito importante, uma dica importante é massagear esse ponto aqui atrás da orelha, aqui, esse ponto bem na base, e aí você pode vir massageando como um todo. Conforme você massageia, ele é bem leve. Então, você consegue, de certa maneira, massageando, aliviando como um todo. E vai sentir no seu corpo. Assim como o bebê ele vem se tocando, se conhecendo. Então, procurem sempre massagear mais, sentir o seu corpo. Então, vai aliviar a tensão. Provavelmente ela está precisando dormir um pouquinho mais. Olha, Márcio, todo mundo amou. Vou te agradecer. Minha diretora falou, ele volta, ele é maravilhoso. Obrigada, viu? Eu vou deixar agora o contato para todo mundo que quiser conhecer o seu trabalho, porque, gente, estamos precisando disso. Obrigada. Só a vibração aqui também já tá outra. Uma delícia. @Nagahashi. Então, tem um H, S-H-I, ponto espaço. N-A-G-A-H-A. SHI.espaço, @Nagahashi.espaço. Você encontra o trabalho do Márcio, que é referência. Adorei te conhecer. Muito obrigada, viu? Obrigada, até a próxima.